Fim de jogo e o Vasco vence o time do Atlético Goianiense por 1-0 em São Januário lotado. Um placar, inclusive, apertadíssimo, um jogo dificílimo, tenso até o final, com todo tipo de coisa que pode acontecer, inclusive protagonismo de Gandula. Mas vamos lá. Desde 2015, o Vasco não conseguia passar para as quartas de final da Copa do Brasil. São Januário lotado hoje, o torcedor empurrando loucamente o Vasco, querendo muito esse placar. E aqui o Vasco correspondeu. O Piton, no vídeo anterior eu mostrei, o Vasco consegue vencer o Atlético Goianiense por 1-0. Meu irmão, um jogo de muita transpiração e o Vasco fez o placar mínimo, passou raspando, deu para o gasto. Claro, com a notícia de que o Coutinho infelizmente vai estar fora por algumas semanas, a gente não teve uma peça importante, inteligente. O Souza também aparentemente não tem condições ainda de render mais, né? O Alex Teixeira já tinha se lesionado também, então assim, os caras já chegaram e já se lesionaram. Então a verdade é que assim, o Vasco, num primeiro momento, no primeiro tempo, conseguia trocar passes, o Vasco tentava com o Payet ali um passe diferente, uma jogada para a bola chegar no Verratti, só que sempre esbarrava numa marcação muito forte do Atlético Goianiense. O Atlético ele tem zagueiros muito altos e tem bons jogadores com saída de bola. É um time chato, um time organizado, um time que marca muito. E óbvio que o Atlético não ia se expor, o Atlético ia atacar o Vasco somente quando estivesse numa boa. E foi exatamente o que aconteceu. O Vasco basicamente propunha o jogo no primeiro tempo, teve uma pressãozinha no começo do Atlético, o Vasco propunha o jogo no primeiro tempo, e o Atlético vinha com velocidade, com troca de passes, como havia feito no primeiro jogo, onde quase venceu o Vasco, inclusive por um placar elástico, né? Daqueles dois lances que encobriu o nosso goleiro. Então, assim, era realmente um jogo muito perigoso para o Vasco. E o Vasco martelou, e assim, ele vai usando os protagonistas do ano, né? Verratti e Lucas Piton. Às vezes o Verratti recebe bola do Piton, às vezes o Piton faz o gol. Mas a verdade é que assim, o Vasco não conseguiu jogar tanto assim porque tinha um adversário que estava trancado no seu campo de defesa, aguardando e jogando no erro do Vasco. E óbvio, quando você joga com um adversário que só contra-golpeia e você tem que propor o jogo o tempo todo, é muito mais difícil. Agora, quando você pegar um time grande que vai te dar mais condições de jogar, aí o Vasco vai conseguir um pouco mais, mostrar um pouco mais o seu jogo, né? E a verdade é que Paulo Henrique, embora cometa erros, embora não seja um jogador ideal, o Paulo Henrique fez a jogada que originou o passe que ele deu para o Verratti, finalização do Verratti, a bola sobra, espetada pela defesa, e o Piton acaba finalizando. Parece que o gol foi dele, mas o zagueiro meio que se embola também com a bola e acaba não conseguindo tirar. O Vasco no segundo tempo ele muda. O Vasco não conseguiu manter as suas peças e teve muitas alterações que deram uma desfigurada no time. Porque tinha um Atlético que vinha com tudo que tinha contra o Vasco, com o pé na porta e com ataque, com tudo que tinha à disposição, a artilharia toda deles contra a gente, botou mais um atacante, investiu muito no ataque e falou, Vasco, contra-ataque é seu. E aí, infelizmente, o Vasco não conseguiu fazer uso do que o Atlético ofereceu. Mesmo com o Adson, mesmo depois com a entrada do Emerson Rodrigues, que tentou alguma coisa, mesmo com a entrada do GB e do JP, o JP que conseguiu ali dar um pouco mais dinâmica. Eu achei o GB muito lento, muito dormindo no jogo. Achei que ele até acabou tendo que se sacrificar e marcando mais, mas ele não conseguiu ali dar dinâmica, e ele é um jogador até de certa forma rápido, ele conseguiria de repente numa explosão partir, mas ele deu para ver que ele também não tem essa característica. Quando a bola ia para o Verratti, a jogada morria, quando ia para ele, a jogada morria. Só quando ia no Adson, que tinha alguma coisa, ou o Paulo Henrique arrancasse, mas já estava cansado, o Adson estava muito marcado do lado direito,
Me parece que o lado direito do Atlético Goianiense é muito mais forte defensivamente que o lado esquerdo. Tanto que o lado esquerdo o Vasco teve algumas condições. Só que aí o Piton exausto, Payet exausto, Cocão exausto, Piton saiu, Payet saiu, Cocão saiu. Aí entra GB, entra JP, entra pela esquerda o Vitor Luiz, que até deu muita sustentação. Ele mantém e depois tira, né? Porque também precisava tirar o Hugo Moura, que também estava cansado, e botou o Galdames, que entra bem. O Galdames, eu acho que depois que o Galdames ficou nessa de sair do Vasco, ele está mais interessado, muito mais disposto. Entrou, parece que fisicamente está muito bem o Galdames. Achei ele até mais forte, né? E eu achei o Galdames muito mais marcador até, e com alguma qualidade na saída de bola. Tanto que num lance do Emerson Rodrigues pela ponta, depois o Emerson entra no lugar do Adson, num lance pela ponta o Emerson aciona o GB rola pro Galdames e ele tenta achar o overhead, quase que o Vasco marca o segundo gol. Só ali que deu pro Vasco oferecer algum risco no segundo tempo pro time do Atlético Goianiense. O Atlético também não chegou com tanto perigo assim. Somente um lance, uma bola sobrada, que o atacante, em cima, de frente pro nosso goleiro, mas também muito abafado, muito em cima, não conseguiu finalizar tão forte, e ali o Léo Jardim saiu e ali abafou, né, o ataque, quase gol do Atlético. Mas o Atlético não parecia também tão arrumado assim, a ponto de causar realmente algum risco na nossa marcação. Então, no fim das contas, o que eu sinto é que esse Vasco é um Vasco que soube jogar uma partida difícil contra um adversário menor, que não ia ter a mesma proposição de um Flamengo, de um Palmeiras, né, de um Atlético Mineiro, de um Grêmio, de um São Paulo. São jogos completamente distintos, e esses jogos são difíceis. Jogar contra um adversário que vai te esperar é muito mais difícil. E o Vasco conseguiu suportar isso, soube sofrer, né? Que todo mundo adora falar isso. Saber sofrer, porra, acho que o ideal é não sofrer, né? Mas, enfim, o Vasco conseguiu sofrer e conseguiu sair vitorioso num jogo realmente muito desafiador, sem Coutinho, sem Souza, sem Teixeira, dessa nova leva que chegou, né? Continuamos sem Jair, sem Paulinho, né? O Payet, no primeiro tempo, conseguiu até ser dinâmico, mas no segundo tempo já estava exausto. O Payet, sinceramente, na minha visão, posso estar equivocado, mas na minha visão eu acho que o Payet tem que perder mais peso. O Payet não está fisicamente pronto para jogar 90 minutos porque ele está pesado. O Payet do começo do ano era um Payet muito mais dinâmico, mais rápido, mais leve, inclusive conseguia driblar um pouco mais, ele tinha mais facilidade para poder organizar as jogadas. Eu sinto um Payet um pouco menos dinâmico, continua com o brilhantismo, a genialidade de um craque como ele, mas com toda certeza faz falta ver ele driblando, ver ele finalizando, coisa que ele fazia no começo do ano e não está conseguindo fazer mais. Então, assim, grandíssima vitória do Vasco. Depois de 9 anos, desde 2015, o Vasco não conseguia passar para as quartas de final da Copa do Brasil. Um grande resultado, financeiramente é muito bom para nós. E, meu irmão, eu acredito que não tem como esconder, né? O sorriso, a alegria. O Vasco passou, galera. Graças a Deus. Vambora, Vasco. Vamos acreditar até o final, gente. Infelizmente, as coisas... às vezes, assim... Pô, a gente poderia ter sido goleado no primeiro jogo. E nesse jogo a gente não ia conseguir chegar na quantidade de gols que o Atlético teria colocado naquele jogo. Mas, pô... as coisas aconteceram da melhor forma. Então, assim, vamos Vasco, vamos passar na próxima, vamos lutar, meu irmão. Vamos acreditar na Copa do Brasil, meu irmão. Tem coisa aí pra nós. Vamos acreditar. Valeu, galera. Se inscreve no canal, dá essa moral aqui pra gente. Tamo junto. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu.